Então vamos lá resolver mais essa inequação, né? Bom, o importante aqui para começar, a gente está falando de uma inequação, tá? Ou seja, uma desigualdade. Esse lado ele está dizendo que é maior ou igual a esse lado. Diferentemente da equação, a gente não pode multiplicar em cruz aqui, tá, gente? Esse é um erro bem comum para quem está começando a resolver exercícios de inequação. Então, nesse caso aqui, a gente não pode multiplicar em cruz. Então, o que eu costumo fazer? Passar tudo para um lado. Né? Então, vai ficar como? Vai ficar 1 sobre x mais 1 menos 3 x menos 2 maior ou igual a 0. Tá? E aí a gente resolve para deixar isso aqui uma equação mais fácil de resolver. Né? Então, vamos lá. O MMC de x mais 1 e x menos 2 é x mais 1 que multiplica x menos 2. O MMC dos dois, né? Então agora a gente vai dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. X mais 1 vezes x menos 2 dividido por x mais 1 vai ficar x menos 2. X menos 2 vezes 1 vai ficar x menos 2. Menos x mais 1 vezes x menos 2 dividido por x menos 2 vai ficar o x mais 1. X mais 1 vezes 3 vai ficar 3, que multiplica o x mais 1. Agora, continuando, a gente vai aplicar a distributiva, vai ficar x menos 2. Menos 3 vezes x vai ficar menos 3x. Menos 3 vezes 1, menos 3. E aqui embaixo também a gente já pode aplicar a distributiva, né? Então vai ficar x vezes x, x quadrado. X vezes menos 2, menos 2x. 1 vezes x vai dar mais x, e 1 vezes menos 2 vai ficar menos 2. Isso tudo maior ou igual a 0. Aqui em cima vai ficar x menos 2 menos 3x menos 3. E embaixo vai ficar 2x mais x vai ficar menos x. Então vai ficar x quadrado menos x menos 2. Isso tudo maior ou igual a 0, né? Então isso vai ficar x menos 3x vai ficar menos 2x menos 5 sobre x quadrado menos x menos 2. Isso maior ou igual a 0, tá? Bom, aqui a gente chegou então onde a gente queria, que é o quê? A gente tem uma inequação do tipo quociente, né? Uma inequação do tipo quociente. O que significa isso? Que a gente tem x tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. E aí a gente tem aqui uma função na parte de cima e outra função na parte de baixo. A de cima é uma função do primeiro grau e a de baixo é uma função do segundo grau. Então isso daqui é a mesma coisa que a gente, como se a gente tivesse um f de x sobre uma g de x. Isso tudo maior ou igual a 0. Então, agora a gente vai achar em quais intervalos, então, a f de x dividido por g de x vai ser maior ou igual a 0. Para isso, o que a gente faz? A gente vai construir o gráfico das duas. E como é que a gente faz isso? Vamos, primeiro, quando a gente quer construir um gráfico, é achar as raízes. Como é que a gente acha a raiz? A gente iguala a 0. Então, a gente iguala a 0 para a gente poder achar as raízes, né? Então, dessa primeira equação, a gente vai ter menos 2x igual a mais 5. Multiplica por menos 1 para o x não ficar negativo, vai ficar 2x igual a menos 5. Passa dividindo, x é igual a menos 5 sobre 2. Então, essa foi a primeira raiz que a gente encontrou. Agora a gente vai achar a raiz da g de x. A g de x é o quê? É o x ao quadrado menos x menos 2. A gente iguala a 0 para poder achar a raiz, né? A gente pode fazer por fórmula de Bhaskara, só que aí demoraria um pouco mais, a gente tem que achar o delta, né, depois jogar na fórmula. E como a gente está mexendo com números pequenos, é melhor fazer por soma e produto. Então vamos lá, por soma. A soma diz que a soma das raízes é igual a menos b sobre a. E que o produto das raízes é igual a c sobre a. Tá? Menos b sobre a. Então só lembrando que toda função do segundo grau ela é do tipo
ax² mais bx mais c, o que significa que o a é o número que está junto ao x ao quadrado, o b é o número que está junto ao x e o c é a constante, ou seja, o número que não está associado a nenhum dos x, né? Nesse caso aqui, o que a gente tem? Que o b, como é menos b sobre a, o b é o menos 1, então é menos 1 sobre o a, que é 1. Isso aqui vai dar quanto? 1, né? E o c sobre a? O c é o menos 2. Menos 2 sobre 1 vai dar menos 2. Pronto. Então a gente achou que a soma das raízes é 1 e o produto das raízes é menos 2. Quais são os números cujo produto dá menos 2 e a raiz, cujo produto, né, das raízes dá menos 2 e a soma dá 1? Bom, para ser menos 1, menos 2 aliás, a gente poderia ser menos 1 e 2 ou 1 vezes menos 2. Né? Em qualquer uma das situações, o resultado do produto é o menos 2. Mas em qual deles a soma vai ser igual a 1? Bom, para a soma ser igual a 1, tem que ser o de cima. Né? Por quê? Menos 1 mais 2 vai dar 1. Agora, 1 menos 2 vai dar menos 1. Então, o resultado que a gente espera é essa. Ou seja, as raízes dessa equação são menos 1 e 2. Tá? Agora a gente vai para o segundo passo, que é construir o gráfico de cada uma dessas funções e analisar f de x vezes a g de x. Então vamos colocar aqui a f de x, né? Lembrando que a f de x é essa função, f de x. Vamos fazer aqui de baixo a g de x, e aí aqui como resultado a gente vai pegar a f de x dividido por g de x, que é o que o enunciado pede, né? Para resolver, é o que a gente precisa achar, né? Então vamos lá. Menos 5,5. Menos 5,5 é a mesma coisa de menos 2,5, né? Isso aqui é igual a menos 2,5, se a gente for colocar na forma decimal. Então a gente tem que a raiz dessa equação. Então vamos colocar menos 2,5 aqui. Vamos colocar ela aqui. Pronto. Menos 2,5. A gente sabe que ela é uma função do primeiro grau. Se é uma função do primeiro grau, o gráfico é o quê? Uma reta. Como o x ele é negativo, né? O coeficiente do x é negativo, então ela é uma reta, só que é uma reta decrescente. Tá? Ou seja, ela vai diminuindo com o passar aqui do x, né? Menos 5,5. E aqui, quando ela cruza o x, ela tem um valor zero, que é a raiz, né? Valor zero, e daqui para cá ela fica positiva, né? Então esse é o gráfico dessa primeira função f de x. Agora a g de x. A g de x a gente tem duas raízes, né? Que são menos 1 e 2. Então vamos colocar aqui menos 1, e aqui a gente vai colocar 2, positivo. Bom, a gente sabe que ela é uma função do segundo grau. Por ser uma função do segundo grau, o gráfico é o quê? É uma parábola. E essa parábola pode ser voltada para cima ou voltada para baixo. Como é que a gente sabe isso? Se o coeficiente do x² for positivo, o gráfico é com concavidade voltada para cima. Se for negativo, a concavidade voltada para baixo. Nesse caso, o x² ele é positivo. Então, a gente tem uma função, uma parábola com concavidade voltada para cima, né? E aí a gente vai fazer da seguinte forma. No resultado aqui, a gente está pedindo f de x dividido pela g de x. Então, aonde tem as raízes, a gente passa um tracejadozinho aqui e deixa a bolinha aberta, porque depois a gente vai analisar se ela vai continuar aberta ou não. Aí aqui mais um tracinho, menos 1, então vamos colocar aqui menos 5 sobre 2, menos 1, e aqui no 2 a gente passa mais esse tracejado, né? Aqui vai ser 2. Agora a gente vai analisar o que? Os sinais, né? Os sinais dessas funções. Tá? Então vamos lá. A f de x. A f de x, quando ela é menor que 5,5, né? Menos 5,5, o que acontece? Todos os resultados estão acima
do eixo X, né? Que é essa linha que a gente fez aqui, né? Quando todos os resultados são acima do eixo, então é positivo, né? Então daqui para cá ela vai ser sempre imagem positiva. Quando chega aqui ela é zero, e daqui em diante ela vai ser sempre negativa, porque ela é uma reta e essa reta está cada vez mais decrescendo. Então daqui para cá ela é negativa, negativa e negativa. Em qualquer condição até o infinito, aqui o mais infinito, ela vai ser sempre negativa, porque ela está descendo. Agora a gente vai analisar a função do segundo grau, que é a g de x. A g de x é uma parábola. Então, por ser uma parábola, ela vai ter um momento que ela vai decrescer e depois crescer, né? E aí a gente tem o quê? A gente tem que ela é decrescente em qualquer ponto aqui do intervalo do menos 2 para o menos infinito, né? Então ela está sempre positiva, ó, né? Daqui para cá o gráfico sobe, ele está subindo, então daqui para cá ela é positivo, daqui para cá ela é positivo. Quando chega no intervalo entre menos 1 e 2, ela fica negativa, ó, ela fica negativa. Por quê? Todos os pontos aqui, ó, do gráfico estão abaixo do eixo X aqui, então ela é negativa. E aí quando chega nesse ponto ela volta a crescer, né? Aqui está negativa ainda, mas já voltou a crescer. E aí quando ela chega no eixo X, ela cruza, então vira zero. E daqui em diante, no 2 em diante, ela vai ser sempre positiva novamente, né? Chega aqui, cruza, vira zero, depois volta a crescer. Agora a gente vai fazer a divisão desses sinais, né? Pela regrinha dos sinais. E aí a gente vai ter o resultado da f de x por g de x. Então vamos lá. Na regrinha de sinais, mais com mais dá o quê? Dá mais. Menos com mais dá menos. Menos com menos dá mais. E menos com mais dá menos. Então o resultado de f de x dividido por g de x é esse intervalo aqui que a gente tem mais, mais e menos. Bom, o que ele pedia, né? Ele pedia a gente chegou, aliás, né? Ele pedia não, a gente desenvolvendo exercício, a gente chegou que ele quer um resultado cujo a f de x sobre g de x seja maior ou igual a zero, né? Ou seja, em quais intervalos elas são maiores ou igual a zero? Justamente aonde o sinal é positivo. Se é positivo é porque é maior do que zero, né? Então a gente tem quais intervalos aqui? A gente tem do menos 5,5 para cá, vai ser sempre positivo. E entre o intervalo menos 1 e 2, vai ser sempre positivo também. Nos demais intervalos serão negativos. E como ele quer números positivos, então esses são os intervalos. E agora fica a dúvida, né? Eu deixei aqui na bolinha aberta justamente para isso, para a gente preencher agora ou não. O número menos 1 e 2 entram? Bom, o número menos 1 e 2 são as raízes da equação do segundo grau, né? E a gente tinha o que? A gente tinha menos 2x menos 5 sobre x quadrado menos x menos 2. E o menos 1 e 2 são raízes dessa equação. Ou seja, eles deixam essa função aqui, eles deixam a g de x igual a zero. Só que como a gente sabe, nos números reais, não se pode dividir por zero. Se não se pode dividir por zero, a gente não pode colocar aqui então resultados, que essa divisão aqui vai ter um zero na parte de baixo. Então, o menos 1 e o 2, bolinha aberta, tá? E agora no caso do menos 5,5. Bom, menos 5,5 é diferente de menos 1 e 2. Se ele é diferente de menos 1 e 2, então ele vai entrar. Por que ele vai entrar? Porque ele quer resultados cuja divisão é maior ou igual a zero. E quando ela é 5,5, ela é igual a zero. Então, no resultado aqui, como é que a gente vai colocar por extenso? A gente vai colocar aqui do menos infinito, né? Porque indo para lá a gente vai estar diminuindo os valores. E sempre que a gente fala de infinito, o intervalo fica aberto, né? Menos infinito até menos 5 sobre 2, o intervalo fechado. União com menos 1, intervalo aberto, até 2 positivo, intervalo aberto.
nesse intervalo todo, nós temos que a f de x dividido pela g de x é maior ou igual a zero. Esse é o resultado aí desse exercício, né? E aí, como é pedido também para a gente fazer um gráfico, o que a gente vai fazer? A gente vai reproduzir isso aqui que a gente fez, né? Para cá é mais infinito, para cá é menos infinito. E aí a gente tem 5,5, intervalo fechado, menos 5,5, aliás, né? E aí entre o intervalo menos 1 e 2. Então, todos esses intervalos aqui satisfazem a inequação, tá certo? Então é isso aí. Essa foi a resolução de mais uma inequação, né? Mais um exercício. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.